Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias e também pré-jogo, né? Afinal de contas, o Vasco entra em campo hoje contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Partida importantíssima que o Vasco precisa muito vencer. Vamos falar bastante aqui sobre essa partida. Vamos falar sobre Medel, que já chegou no Rio de Janeiro, foi anunciado ali de forma extraoficial pelo Vasco, né? Já chegou vestindo a camisa do Vasco. Você vai ter mais detalhes aqui nesse vídeo. Vamos falar sobre Lucas Pratto, sobre a busca aí por um novo treinador, que já adianta até o momento, sem novidades, enfim. Mas a gente vai atualizar aqui tudo que a gente tiver para atualizar sobre o nosso gigante da colina, beleza? O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito. Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou e eu já tô voltando. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo esse vídeo aqui falando da PagBet, que é parceira aqui do canal Machão da Gama. Lá na PagBet você pode começar a dar os seus palpites com apenas R$1, isso mesmo, o depósito mínimo é a partir de R$1. Além disso, você tem suporte humanizado 24 horas por dia, o cadastro é rápido e sem burocracia, e também saque e depósito rápido via Pix, além das cotações mais altas do mercado. PagBet acertou, tá pago e o link tá aqui no comentário fixado. Bom, a gente começa esse vídeo falando do volante Gary Medel, que chegou no Rio de Janeiro hoje pela manhã. Desembarcou ali no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, já vestindo a camisa do Vasco. Tá aparecendo aí na sua tela o Medel já com a camisa Cruz Maltina. Ele que vai utilizar a camisa de número 17 no Vasco da Gama. O Vasco até publicou nas redes sociais a chegada do Medel, né? Mas esse anúncio do Vasco, a gente pode dizer que foi um anúncio extraoficial, né? Porque o jogador ainda vai realizar exames médicos antes de assinar o seu contrato de 18 meses com o Vasco da Gama. Então é o seguinte, ele chegou no Rio de Janeiro, já tá tudo certo, né? Mas ainda tem os trâmites burocráticos, né? Inclusive na publicação o Vasco deixa isso bem claro, que ainda tem os trâmites burocráticos para o Medel ser anunciado de forma oficial. Como eu disse, vai utilizar a camisa de número 17 e hoje ele estará em São Januário, né? Vai acompanhar a partida do Vasco hoje contra a equipe do Cruzeiro diretamente do estádio de São Januário. O Medel foi recepcionado por alguns torcedores também que estiveram lá no aeroporto, né? Ele chegou de manhãzinha, por volta ali das 5h30 da manhã, mas tinha os torcedores lá, uns 4 ou 5, que tiraram foto, recepcionaram lá o Medel, e agora falta realmente só a assinatura do contrato, mas o jogador vai assinar aí por 18 meses com o gigante da colina. Como eu disse, cara, o Medel é um cara que vai ajudar demais, né? Eu já disse em outros vídeos aqui, o Medel é um cara que vai ajudar demais esse time do Vasco. Ele traz experiência, é um jogador vencedor, é um jogador que vinha atuando em alto nível, né? Tava jogando o campeonato italiano pelo Bolonha, joga também pela seleção chilena, onde ele é o capitão, é o jogador que mais vezes vestiu a camisa da seleção do Chile, então com toda certeza vai ser muito útil, né, para esse time do Vasco, e a gente já deseja aqui uma boa sorte para o Medel, que vai assinar o seu contrato com o Vasco da Gama, já está no Rio de Janeiro e hoje estará em São Januário assistindo a partida. Bom, além do Medel, o Vasco também está avançando numa outra negociação com outro jogador estrangeiro, que é o Lucas Pratto. Ontem eu até trouxe essa informação aqui no canal, apuração do Globoesporte.com, né, que o Vasco iniciou conversas com o Lucas Pratto, que é um atacante que está de saída lá do Vélez da Argentina, um jogador muito experiente aqui no Brasil, já jogou pelo São Paulo, jogou também pelo Atlético Mineiro, tem passagens aí pelo River Plate, enfim, um atacante muito experiente, que não vive o seu melhor momento, né, isso é verdade. A última temporada dele com a camisa do Vélez não foi nada boa, mas o Vasco vê nele experiência, um jogador com características diferentes da que o Vasco tem no elenco e está em negociações com esse jogador. Além do Vasco da Gama, o San Lorenzo também tem interesse na contratação do Lucas Pratto. Então o Vasco tem essa concorrência. Tendo mais informações, mais novidades sobre o Lucas Pratto, a gente traz aqui no canal. Mas o Vasco já abriu
conversas, né, e negocia a contratação desse atacante que também tem 35 anos de idade. Agora a gente fala aqui sobre treinador. Sobre treinador, nenhuma novidade, né? O Vasco continua sem técnico. Inacreditável, já passaram aí 17 dias desde a demissão de Maurício Barbieri. O Vasco vai para a terceira rodada de Campeonato Brasileiro com um treinador interino e nada acontece. Nada, nenhuma definição. Eu não sei o que o Paulo Brax fez nesses 17 dias, né? Não sei o que vem fazendo o departamento de futebol do Vasco nesses 17 dias. Porque você ter 17 dias e não conseguir definir um novo treinador, para mim, é incompetência. Não tem outra palavra. Incompetência. São incompetentes. Estão brincando com a verdade. Não, parece que eles não têm noção da gravidade do que está acontecendo no Vasco da Gama. E não duvido nada, tá? O Vasco vencendo hoje o Cruzeiro, e tem que vencer, tomara que vença, não duvido nada do Paulo Brax chegar na entrevista coletiva dizendo que vai efetivar o treinador interino, que sempre confiou no trabalho dele, etc e tal. Não duvido nada, tá? Espero que eu esteja errado. Espero que mesmo vencendo, o Vasco anuncie um novo treinador, porque não dá para brincar também de colocar um interino sem experiência, com 30 anos de idade, para comandar o Vasco dentro da zona de rebaixamento num campeonato brasileiro. Mas, se tratando desse departamento de futebol do Vasco, eu não duvido de absolutamente nada. E bom, o Vasco hoje, em São Januário, busca o seu primeiro pontinho dentro de São Januário no campeonato, porque o Vasco jogou 3 vezes em São Januário e perdeu as 3 partidas, né? Uma campanha pífia, uma campanha que, cara, nunca vi nada tão ruim como esse ano de 2023 no futebol do Vasco da Gama. E para essa partida de hoje, que acontece às 4 horas da tarde, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, o interino William Batista fará novas mudanças no time e vai promover as estreias do zagueiro Maicon e também do atacante Serginho, que foram recém-contratados aí pelo Vasco da Gama. O Lucas Piton está suspenso pelo 3º cartão amarelo e com isso o zagueiro Léo vai jogar improvisado na lateral esquerda. Uma outra novidade é Jair que sentiu, né, durante a semana e foi desfalque do Vasco contra o Botafogo, foi relacionado para esse jogo. Vai começar no banco de reservas, mas foi relacionado aí, se recuperou rápido o Jair e está à disposição no banco de reservas. O provável time do Vasco é o seguinte: Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues, Maicon Capasso e Léo Pelé. No meio, Matheus Carvalho, Marlon Gomes, Gabriel Peck e Orediano. E na frente, Eric Marcos e Serginho. Uma escalação diferente, né? Uma escalação muito diferente do Vasco para essa partida contra o Cruzeiro. E vamos dar uma olhadinha aqui no Cruzeiro, né? O Cruzeiro treinado aí pelo Pepa, que terá 2 desfalques ali no setor defensivo. O Lucas Oliveira e o Marlon estão suspensos e o Cruzeiro não pode contar com esses 2 jogadores. A provável escalação do Cruzeiro é a seguinte: Rafael Cabral no gol, William, Neres, Luciano Castan e Kaique, Matheus Jussá, Felipe Machado e Matheus Vital, Bruno Rodrigues, Wesley e Stênio. Na vaga do Stênio talvez jogue o Gilberto, aquele mesmo atacante que já passou pelo Vasco. Escalação feia também do Cruzeiro, time feio do Cruzeiro. A diferença é que o Cruzeiro tem um treinador, né? E um bom treinador. O Pepe é um bom treinador que chegou no Cruzeiro e conseguiu colocar ordem na casa. O Vasco não tem nada. O Vasco tem um time feio e não tem treinador. E tá aí, ó, sendo empurrado com a barriga pelos incompetentes que, infelizmente, comandam o futebol do clube. É isso, eu vou ficando por aqui, volto depois do jogo, tomara que com a vitória do Vasco, né? Que o Vasco precisa muito dessa vitória hoje. É isso, deixa o like, se inscreva, saudações vascaínas, até a próxima. Fui!